no Rio Grande do Sul, que provocou a enchente de proporções alarmantes e a origem da grande quantidade de água, são questões que levantam preocupações sobre a possibilidade de um evento semelhante ocorrer novamente. Este pode ser considerado o pior desastre climático já registrado no estado gaúcho, com consequências potencialmente mais graves do que a enchente de 1941. Esse cenário é especialmente preocupante devido ao maior número de propriedades e pessoas afetadas em comparação com 1941. O governo federal já decretou estado de calamidade pública em 336 municípios em 5 de maio, indicando que a situação de emergência já está em curso ou já ocorreu. Nesse contexto, quando o município não consegue resolver os desafios por conta própria e necessita de assistência imediata, direta do governo federal, essa declaração é crucial. Ela possibilita que o município tome medidas urgentes e facilite a aquisição de materiais para ações de socorro. Além disso, os municípios em estado de calamidade pública têm o direito de solicitar recursos federais para atividades da Defesa Civil, como fornecimento de ajuda humanitária, reconstrução de infraestrutura e restauração de serviços essenciais. Recentemente, o governo federal reconheceu a situação de emergência em vários municípios de 10 estados brasileiros afetados por desastres naturais, com fortes chuvas. Essa medida permite que esses municípios recebam apoio e recursos para lidar com os impactos decorrentes das condições climáticas adversas. É fundamental que os estados e municípios afetados por desastres naturais decretem a situação de emergência ou estado de calamidade pública antes de solicitar recursos federais para a Defesa Civil. Além disso, o reconhecimento pelo governo federal deve ser solicitado por meio de sistema integrado de informações sobre desastres. É lamentável dizer que o número de mortes confirmadas até o momento são de 149 mortes. Milhares de residentes enfrentam a falta de energia elétrica e água encanada ou perderam suas residências que foram arrastadas pelas enchentes. Ainda mais preocupante é o potencial aumento desses números, isso sem mencionar os animais de estimação. Felizmente, estamos testemunhando algo inédito neste tipo de desastre: o cuidado e a dedicação dos grupos que se mobilizaram para resgatar os animais deixados para trás. O que levou a chuvas tão intensas nesta época e no ano na região e o que causou esta enchente de grandes proporções? O volume de chuvas desde o final de abril até o início de maio foi extraordinário, resultando no transbordamento de todos os mananciais e na ruptura de algumas barragens utilizadas para gerar energia para diversas localidades no Rio Grande do Sul. A barragem 14 de julho no Rio das Antas, em Cotiporã, foi uma das primeiras a ceder, desencadeando um efeito dominó que afetou o fluxo dos rios Taquari e das Antas, elevando os níveis históricos. Esse incidente já resultou em deslocamentos e, infelizmente, em perdas de vidas de moradores que não estavam preparados para tal. No entanto, a situação poderia ter sido ainda pior. De acordo com as autoridades da Defesa Civil e da Corsan, a empresa estadual de saneamento do Rio Grande do Sul, muitas pessoas foram alertadas a tempo para evacuar suas residências após a ruptura da barragem. Ainda há grande apreensão em relação às barragens de Santa Bárbara e São Miguel, entre outras. No entanto, espera-se que as chuvas diminuam, permitindo que as operações de resgate e recuperação comecem o mais breve possível. As chuvas alcançaram índices pluviométricos extremamente altos, chegando até 600 milímetros em algumas áreas. Uma massa de água vinda da região norte do Brasil, especialmente da floresta amazônica, devido ao movimento e direções dos ventos, seguiu um corredor formado pelos Andes até o centro-norte da Argentina, antes de atingir o Rio Grande do Sul. O volume médio de água que caiu em um único dia era esperado para o mês inteiro de maio. Em certas regiões, a chuva persistiu por 24 horas, enquanto em outras áreas durou 72 horas ininterruptas, resultando em uma quantidade significativa de água. A precipitação foi intensa e rápida, causando um rápido aumento nos níveis de água nas nascentes e partes mais elevadas dos planaltos gaúchos. A força da gravidade desempenhou um papel crucial, já que o grande volume de água desceu em costas abaixo com grande potência, atingindo as áreas mais baixas dos vales e afetando cidades e pessoas, levando consigo tudo o que elas haviam construído ao longo de suas vidas. Em 28 de abril, houve uma precipitação significativa tanto na Amazônia quanto no corredor dos Andes, afetando a região centralizada do Rio Grande do Sul e
o Oceano Atlântico. Os ventos provenientes do oceano atuaram como uma barreira, impedindo que as nuvens carregadas seguissem seu curso. Em 6 de maio, as chuvas ainda ocorriam sobre o Rio Grande do Sul, mas em grande parte já se deslocavam em direção ao Uruguai. Outro fator que contribuiu para as chuvas foi a pressão atmosférica. Esta é a força exercida pela massa de gases da atmosfera sobre uma determinada superfície e varia de acordo com a altitude do local. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Além disso, seu valor também varia ao longo do tempo e em diferentes locais de mesma altitude, devido à relação com a temperatura, densidade e volume da massa de ar no planeta. Há duas maneiras de descrever a pressão atmosférica: alta e baixa. A alta pressão ocorre quando a pressão do ar é maior do que a área circundante, fazendo com que o ar desça e se aqueça à medida que se comprime. Essas áreas geralmente são associadas a céu azul ou poucas nuvens, baixa umidade do ar e clima seco, sem chuva. Os ventos dispersam as nuvens em áreas de alta pressão. Por outro lado, a baixa pressão acontece quando a pressão do ar é menor do que a área ao redor, resultando no ar subindo e esfriando à medida que se expande. As áreas de baixa pressão são associadas à formação de muitas nuvens e eventualmente às condições severas de tempo, como tempestades, juntamente com umidade elevada. Devido à baixa pressão atmosférica na região sul, ela serviu como uma área receptora para as nuvens carregadas provenientes do corredor amazônico e também daquelas expulsas pelas regiões central, que enfrentavam alta pressão atmosférica. Além disso, as massas de ar que circulam na atmosfera desempenham um papel importante. Essas massas são grandes volumes de ar com características uniformes de pressão, temperatura e umidade, formadas sobre superfícies extensas e homogêneas. No caso ocorrido no sul do Brasil, a massa de ar polar da Antártica encontrou resistência da massa de ar tropical continental que domina as regiões centrais do Brasil. Todos esses fatores combinados resultaram nas chuvas torrenciais que afetaram a região sul do país. Além dos fenômenos naturais, é válido questionar se as ações humanas também contribuíram inadvertidamente para essa tragédia, sem intenção de julgar ou ofender ninguém. Há pontos que indicam que sim, nós, seres humanos, muitas vezes somos responsáveis por nossas próprias tragédias. Em primeiro lugar, construímos nossas residências em locais muito próximos a rios, lagos e mananciais, além de degradarmos as matas ciliares, que desempenham um papel crucial na proteção contra enchentes. O assoreamento dos leitos fluviais reduz o espaço para o rio, resultando em inundações que podem atingir nossas próprias terras. O crescimento desordenado das cidades, como ocupações inadequadas em áreas de risco, aumenta a vulnerabilidade a enchentes. Se não houver uma conformidade com o plano diretor e o segmento das diretrizes estabelecidas, traçar planos de mitigação pode ser ineficaz, pois estaremos invadindo áreas inadequadas para habitação. Qualquer criança no ensino fundamental compreende que a hipermeabilização do solo por meio de construções de pavimentação dificulta o escoamento de água, resultando em inundações. O desmatamento e a ocupação de áreas de preservação permanente e a falta de manejo adequado dos recursos naturais também contribui para a degradação ambiental. A remoção da vegetação natural e a hipermeabilização do solo agravam os impactos das enchentes. Órgãos públicos como prefeituras e governos estaduais têm a responsabilidade na prevenção e mitigação de desastres naturais. A elaboração de planos de contingência é fundamental, pois esses planos identificam ameaças e estabelecem ações para evitar desastres. Além disso, é crucial educar a população sobre como agir corretamente durante eventos climáticos adversos. O Ministério Público Federal está apurando as possíveis responsabilidades dos órgãos públicos em relação às medidas que poderiam ter reduzido os danos causados pelas enchentes. Deixe sua opinião nos comentários e uma mensagem de apoio para o pessoal do Sul. Muito obrigado por assistirem e não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar nosso conteúdo e atualizações sobre o que acontece em nosso mundo.